Boa noite, sejam todos bem-vindos à comunidade Espírita Ramatiz. E neste momento nós convidamos a todos a elevarmos nossos pensamentos, procurando entrar em sintonia, em harmonia com as energias deste tempo. Esta casa de oração que nos acolhe, com a qual nós queremos criar um laço energético. Esse laço que irá falar diretamente ao nosso coração, reverberar em nossa alma e inspirar o nosso espírito. Ao tempo em que rogamos Deus, ilumine a nossa consciência, para que santificado seja nosso espírito algum dia. Rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima que estenda sobre nós o seu manto de amor, de ternura e de acolhimento. Rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que esteja conosco em seus ensinamentos mais profundos e aos mentores da Casa Ramatiz a permissão para iniciarmos mais esta palestra pública da noite de hoje. Que assim seja. E hoje nós vamos falar dos diversos caminhos. Que caminhos são esses? Os caminhos, né? Os caminhos diversos que temos ao longo de uma vida. E hoje a gente vai falar lá do Vinha de Luz, mais especificamente no capítulo 99, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e as lições que Emmanuel nos traz. Nos diversos caminhos, Emmanuel, nessa passagem, ele instrui exatamente sobre aquelas pessoas que já estão num templo, que já estão numa casa de oração, mas que ficam tropeçando, né? Não, ninguém aqui tropeça não, né? Todo mundo que vai à igreja, ninguém tropeça mais. Não, eu estou salvo, eu fui para a igreja, eu cresci escutando isso. Gente, você já ouviu falar na Igreja dos Santos dos Últimos Dias? Eu fui lá, eu fui na Adventista do Sétimo Dia, eu fui na Igreja Batista, eu fui na Igreja Presbiteriana, eu fui na Igreja... Que mais? Nossa, todas, Assembleia de Deus, eu fui na Perfecti Liberti, uma igreja que tem na Rua 70, no centro. Nossa, tanta igreja, né? E aí eu escutava muito de irmãos naquela época, não, porque eu tô salvo, eu vim para a igreja. Aí eu pensava, nossa, eu não tô não, porque eu não achava que toda igreja que eu ia para assim, meu Deus, eu tô mais perdido que nunca, porque não. Era muito crítico, o pensamento mordaz, eu ficava olhando o povo falando uma coisa e fazendo outra. E aquele negócio assim, eu não queria olhar, mas os olhos vai, sabe? Você não quer ver? Tipo assim, irmão pregando que você não pode se entregar ao álcool, à bebida, aí saía lá fora e fumando cigarrão. Eu ficava pensando, gente, mas o que esse povo fala aqui não reverbera na alma deles, não, hein? Bom, a casa espírita não está livre disso, não. Eu estou falando de diversas outras que eu visitei, mas aqui também a gente vive falando uma coisa e fazendo outra. Mas até quando a gente vai fazer isso? Até quando a gente não vai deixar a palavra realmente reverberar em nossa alma? Eu falo que a palavra de Deus, quando fala assim, é tão bom domingo de manhã, que você trabalha a semana inteira, né? Aí no domingo de manhã que você podia dormir até mais tarde, aí bate a pessoa lá na sua porta. Se eu gostaria de ouvir a palavra de Deus, eu falo, não, eu gostaria de dormir. Não, ouvir não. Às vezes eu dava vontade de falar assim, não, eu não quero ouvir a palavra de Deus, eu quero que ela reverbere na minha alma. Só ouvir não adianta. Você põe o Cid Moreira falando a Bíblia para você no carro, você vai ficar ouvindo a palavra de Deus o dia inteiro. Mas que sentido aquilo vai fazer na sua vida mesmo? Aí é que é o X da questão, né? Então, não adianta a gente ouvir palestrante, entra e sai, fala e tal. Não adianta a gente ficar vigiando os outros igual eu ficava vigiando o que os irmãos estavam fazendo. Estão falando uma coisa e fazendo outra. E você? E eu, né? Vigiando. Então, assim, a palavra de Deus, o ensinamento cristão, não é para os outros. Não é para a gente fazer bonito para os outros e falar assim, olha como eu sei a palavra do Cristo. Não, é aplicar na sua vida, na nossa vida pessoal. É só aí que faz sentido, o resto é bobagem, é enfeite, maquiagem.
Então não adianta vestir o jalequinho branco, né? Não, mas agora eu tô salvo que eu vesti esse jaleco branco. Tem gente que realmente acredita nisso, né? Depois que é batizado, depois que passa pelos rituais de passagem, pelos cursos das instituições religiosas, agora eu tô salvo. Não tá. Olha no espelho e vê se você ainda é a mesma pessoa. Porque se a gente ainda for a mesma pessoa, não adiantou nada vestir o jaleco branco. E é sobre isso que Emmanuel está nos falando o tempo todo, nos chamando a atenção sobre isso. Olha lá, um salto, né? Será que ele vai conseguir chegar do outro lado? Olha o que diz lá. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. A revelação nova é o cristianismo redivivo, os ensinamentos do Cristo. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Então, as pessoas vão ao templo esperando por um milagre, esperando por um casamento, por um carro novo, por uma casa nova, por uma vida nova. Mas o que a pessoa faz para modificar a própria vida? Porque assim, não adianta eu ir para o templo, né? Assim, não, o que você está fazendo para modificar? Eu quero que a minha vida seja diferente. Mas o que você faz para modificar a sua vida? Eu vou lá para a igreja. Aí eu sento lá na igreja e rezo, e fico lá vendo o povo falar. Está fazendo alguma coisa? Está fazendo alguma coisa para mudar mesmo a própria vida? Sentar num templo, que nem eu estou aqui, escutar o palestrante falar, vai mudar alguma coisa na minha vida? Só vai mudar se eu decidir fazer com que eu estou ouvindo faça sentido na minha vida. Ah, eu não gosto do meu casamento, dá um jeito nele. Ah, eu não gosto do meu emprego, procura outro. Ah, porque para arrumar outro emprego eu tenho que ter carteira de motorista. Vai na autoescola, faz inscrição, tira a carteira, faz a prova, estuda o manual de trânsito. Ah, é que eu queria muito passar no concurso. Já abriu a apostila ou o edital? Nossa, quando eu era professor, isso era uma tragédia. Não, professor, que eu quero passar no concurso. Falei, você já começou a ler o edital? Que edital? Uai, o edital do concurso é onde fala tudo que vai cair na prova. Você começou a ler o edital? Ah, não sabia que tinha edital, não. Ai. Será que passa? Então não, gente, não adianta. Não adianta nadinha, nada disso. Ritual de passagem, fazer curso, frequentar a igreja, clamar para Deus, entregar na mão de Deus, coitado de Deus, né? Além de criar o universo e as leis cósmicas universais, ainda tem que ficar dando jeito na nossa vida, porque eu não dou conta. Entrega para Deus, uai, coitado. Você ia aceitar se eu viesse entregar para você meus problemas? Ai, por que Deus tem que aceitar? Então, não é entregar para o Criador, é assumir as rédeas da sua própria vida, é enfrentar os seus próprios desafios. Ah, eu estou aqui, Deus me salva. Não, faça por onde que eu te ajudarei. Quantas vezes ouvimos isso na Bíblia, né? Sabe as poesias, palavras de um rei, faça por onde que eu te ajudarei. Aí vem os ditados, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Não significa que você tem que levantar às 5 horas da manhã, não, mas significa que você tem que se mexer. E quando eu falo se mexer, é tomar atitudes reais e não apenas ilusórias, fictícias, para inglês ver. Renovação interior, sem qualquer propósito de renovação interior, esperando por demonstrações fenomenológicas, esperando à espera de um milagre, né? Não. A tua fé te curou. Quantas vezes ouvimos o Cristo dizer isso na palavra dele? Mas para que eu tenha fé verdadeira, eu tenho que movimentar meus sentimentos, eu tenho que modificar os meus pensamentos, eu tenho que tomar decisão lá no íntimo da alma, eu tenho que agir, eu tenho que assumir, eu tenho fé, eu quero ter fé, eu preciso ter fé, eu tomei uma decisão, então neste momento a minha alma está agindo. Ah, eu comecei a me mexer, eu comecei a fazer alguma coisa e não apenas esperar por um milagre, né?
Se você for por essa ideia assim, eu sou um homem correto, certinho, do serviço para casa, da casa para o serviço, do serviço para a igreja, da igreja para casa, então Deus vai me recompensar. Vai esperar sentado. Não vai acontecer um milagre, não. Eu quero passar num concurso. Começa a estudar. Deus vai te ajudar a ter coragem, Deus vai te ajudar a ter ânimo, Deus vai te reanimar no momento de fraqueza, Deus vai te ajudar com cafeína, com guaraná em pó, entendeu? Para você não perder o pique e o ânimo, mas se você não pegar e meter a cara no livro, na apostila, você não vai passar. Não acontece milagre assim, nunca aconteceu. Nunca. É ou não é verdade? Os concurseiros sabem disso, né? Então nós precisamos agir ao invés de esperar que um milagre aconteça. Vós sois deuses, quem faz o milagre somos nós. Aí Emmanuel continua nos explicando o seguinte, né? Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Nossa, eu me lembro que uma vez eu fui numa igreja e o povo estava discutindo se anjo tinha sexo ou não, se tinha anja e se tinha anjo, e por que os anjos tinham tudo, era tudo peladinho assim nos desenhos, né? Vocês já viram que nos desenhos de anjo sempre é um anjinho do sexo masculino peladinho? Aí o povo começou a discutir isso lá, sabe, assim, aí eu peguei, levantei a mão, assim, a falta de paciência, sabe? Falei, olha, a arte sacra está documentada na história da arte universal. Na época em que os pintores, os artistas pintavam os anjos, a igreja só autorizava que se fizesse anjos do sexo masculino, com aquele bibiozinho minúsculo, né, porque não podia sexualizar o anjo, e não podia colocar uma anjinha com um negocinho à mostra, porque era um crime, né? Era uma afronta, né? Aí até hoje a gente tem essa visão, né? Menininho anda pelado para todo lado, menininha vestida, né? Nenhum dos dois tinha que andar pelado, né? Todos os dois tinham que andar vestido. A verdade é essa, né? Até porque se você solta o menino na fazenda pelado, quem é da fazenda sabe disso. Ele vai ficar sem o bingolinho. Por quê? Quem é da fazenda me ajuda aí. Meu filho, ganso, galinha, galo, vai em cima, tora fora com o bico. É por isso que criança não fica nua na fazenda, né? Principalmente se for menino. Entendeu? Então, gente, não. A história da arte explica por que as pinturas eram daquela maneira. Agora sim, importa para a humanidade saber se os anjos, se tem anjo e anja? Discussão infrutífera, sem proveito real, né? É o que aí daí surgiu aquela expressão, né? Discutir o sexo dos anjos. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas da separatividade, lamentáveis e cruéis, né? As famosas guerras religiosas, a tentativa de colonizar o outro, de catequizar o outro, a tentativa de domesticar o outro, como você faz com um cachorro, com um gato. É porque é isso. Quando você tenta meter a sua religião na cabeça dos outros, você está tentando adestrar a pessoa que nem você faz com um cachorro adestrado. Pula, deita, rola, morre, vai para o céu, passa pelo purgatório. Não. É por isso que eu era difícil demais nas aulas de catecismo, que eu pensava assim, nossa senhora, não dá para engolir esses argumentos, sabe? Né? Por que o céu é azul? Porque Deus é hominho. Se fosse mulherzinha era cor de rosa. Não falavam isso não, mas os argumentos que eles tentavam enfiar na cabeça da gente era mais ou menos isso, é porque é assim, pronto. Não, meu Deus, não. Eu já começava questionando a criação, né? Professora, mas se tinha só a Eva e tinha só o Adão e Eva, de onde que veio o resto do povo? Porque só tinha o Adão e 2 filhos homens. Então esses filhos homens tiveram filho com quem? É porque meu pai me ensinou que para nascer um menino tem que ter um homem ou uma mulher. Meu pai falava, se não tiver um homem ou uma mulher, não nasce um menino. Só tinha a Eva.
E ela só teve 2 filhos homens, então de onde veio o resto? Então essa Eva cometeu muito incesto, né? Só pode. Aí eu deixava as professoras de catecismo doidas, né? Falava assim, professor, mas da onde veio as outras mulheres do mundo? Foi tirando costela do Caim, do Abel também, fazendo as outras? Não dá para engolir, né, gente? É contra a razão, o raciocínio, não dá. Então, assim, são coisas que inúteis dentro de uma religião. E aí, engraçado que as religiões, elas tentam impor, as religiões não as religiões, os religiosos, as pessoas que estão dentro da religião, tentam impor as suas verdades aos outros, onde surgem as guerras santas, né? Aí, é por isso que eu nunca tentei, no nosso país, tentar enfiar alguma lei espírita dentro da lei do Código Civil. Porque eu sei que isso não é legal, sabe por quê? Você já pensou se viesse um islâmico xiita aqui e pusesse a lei lá no Código Civil que as senhoras todas teriam que usar véu a partir da manhã? Hã? Ah, mas não pode não. Pois é, mas ele acredita que é assim que tem que ser, ué. Ele tá enfiando a crença dele dentro da sua lei civil do Estado. Então, se a gente não quer que o outro faça com a gente também não pode querer fazer com o outro, né? Não façais aos outros aquilo que não queris que vos fizeste. É o que o Cristo disse. Não foi isso que o Cristo disse? Né? Então, tá vendo como a gente tem que pensar? E Emmanuel nos ajuda muito a gente a pensar sobre isso. Aí, para que você permanecer numa religião para ficar nessa guerra santa com as outras? Eu quero estar numa religião que me traga paz, sobretudo para domar esse espírito terrível que eu tenho. Então, eu espero que a religião me ajude a domesticar o Elcio Aguiar e não os outros. Os outros, cada um que cuide do seu caminho. Né? Eu não sou responsável por salvar a senhora, não. Nem de longe. A senhora que se vire para se salvar. Né? Que eu mal estou dando conta de me salvar, né, não? Eu mal estou dando conta de seguir o Cristo, quanto mais querer salvar os outros. Agora, a gente pode conversar, a gente pode trocar ideia, falar sobre o que o Cristo está ensinando para a gente. Isso a gente pode fazer. Mas assim, trocar ideia, eu falar para você, você falar para mim, não vai mudar a vida de nenhum dos dois, a não ser que a gente tome essa decisão lá no coração, né? Então, se a gente tomar essa decisão no coração, aí as coisas andam. Então, é bobagem você ficar em guerra santa, sabe? Eu acho completamente inútil. Tanto é que eu já falei isso aqui, eu trabalho há 25 anos na mesma instituição, e assim, eu trabalhei 10 anos com algumas pessoas, elas descobriram que eu era espírita 10 anos depois. É porque não tem a necessidade de falar assim, chegar lá e falar assim, com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço, né? Botar ele bem na frente, assim, para todo mundo ver, né? Aí pegar e abrir no meio do expediente, abrir lá assim, para mostrar para todo mundo que eu estou lendo a palavra de Deus. Boto lá, para provar que eu sou um homem de Deus. Deus me livre, meu evangelho está dentro do carro, que é lá que eu gosto de ler. Sozinho dentro do meu carro, onde ninguém me perturba. Lá no estacionamento, debaixo da árvore, com os passarinhos cagando no carro. Estou lá lendo o evangelho, pluf, cai assim, nossa, ô glória. Não, é que ele falou assim, você tem alguma religião? Porque você sempre fala essas coisas de paz, de não sei o quê, de amorosidade e tal. Você vai em alguma igreja? Você é crente? Eu falei, eu sou crente, sim. Qual igreja que você vai? Foi falando, né? Eu falei, já fui nessas tudo. Aí eu falei assim, eu frequento essa comunidade aqui. Espírita? Você mexe com o negócio de espírito? Eu falei, mexo. Toda terça eu mexo com isso. Faz mais de 20 anos que eu estou mexendo. É uma luta, né? Pessoa. Aí não, você não... Como é que é esse negócio de espírita lá? Vocês têm o quê? Vocês têm reunião lá, assim? Vocês fazem coisa para os outros? Eu falei assim, a gente fala para as pessoas lá, tem um auditório, a gente tem um microfone, tem um telão. Eu falei, entra aí no Instagram para você dar uma olhada. Aí fui mexendo. Ah, tá. Que dia que é a reunião lá? A pessoa veio aqui, gente, não hoje, numa quarta-feira, para eu não ver que ele veio, né? Senão ele ia ver que eu tinha visto. Aí o colega de quarta-feira falou assim, veio um colega seu aqui. Todos os que se cristalizam no eu, dormitam
nos petitórios infindáveis, a reclamar proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Olha, aqui no nosso regimento é proibido a gente falar das religiões alheias. Devia ser assim em toda igreja, sabia? A gente pode falar, por exemplo, eu já mostrei aqui o Divino Pai Eterno, a Romaria lá de Filho de Nazaré, mas falando bem, falando da fé das pessoas, aí você pode falar. Se for para falar bem, fale. Se for para falar mal, guarde para a sua vida, para o seu coração, não precisa falar para o outro, né? A maldade não precisa ser propagada, não precisa, simples assim. Ah, mas eu tenho que defender a minha religião dos ataques dos outros. Quem disse? Alguém vai me mandar para a fogueira por ser espírita no século XXI? Não. Ah, mas se alguém passar ali e jogar pedra, não sei, você vai lá na delegacia e registra um boletim de ocorrência. Ué, simples assim. Aí se alguém falar uma bobagem sobre espiritismo na televisão, você processa ele judicialmente e dá o direito de retratação na própria televisão, como o SBT teve que fazer. Foi ou não foi? A Record teve que fazer várias vezes, né? Então, direito de retratação, simples assim. Use a lei, use a polícia, os instrumentos legais. Não, mas eu tenho que pegar a cruz. Tem nada, você tem que carregar a sua cruz, que já é pesada demais. E ninguém vai carregá-la por você. Ninguém. Viu? O pagador de promessa estava certo. Vixe. Sem falar que você desrespeitar a crença alheia no nosso país, no Brasil, é crime, tá? Isso dá punição. Quantos são os que se retardam nos desvarios passionais, rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento? Os que se atiram às correntes da tristeza negativa, gastam o tempo em lamentações estéreis, né? Oh dia, oh vida, oh azar, né? A pessoa vai para a igreja para curar suas tristezas. Gente, igreja não é lugar de curar tristeza, não. Igreja é lugar de servir a Deus, de entrar em comunhão com as energias cósmicas universais, de trazer coisa positiva para o seu coração, para a sua vida, para a sua alma. É para isso que serve a igreja. Não é para você ir lá e falar assim, eu estou tão triste hoje, eu vou na missa. Não. É o propósito. A gente só busca a Deus quando está sofrendo, sabe? Por que a gente tem essa mania de só buscar a Deus quando a gente está, como dizia, meu pai falava uma palavra, na lama, é outra palavra. Por que a gente só busca a Deus quando está ruim? Porque, gente, eu venho aqui na comunidade espírita Ramatiz há 20 anos, antigamente era sexta, agora toda terça-feira mexe com isso, né? Mas eu venho numa felicidade, eu fico todo serelepe para ver o Fred, né, Fred? Veio ali, dar um abraço no Fred, ali no Maurício. O Maurício está ali? O Maurício lá. Então, eu fico doido para encontrar esse povo de novo. Eu tenho necessidade de vê-los. Eu gosto de estar com eles. Eu mal vejo a hora de chegar terça-feira. Entendeu? Então não é um sofrimento. Ir para a igreja não pode ser um lugar de sofrimento, de penúria, de dor. Eu vou lá porque está doendo. Não, você tem que ir lá porque você se sente bem, porque você quer transformar algo na sua vida, né? E os pastores falam isso o tempo todo, mas as pessoas não escutam, né? E não adianta eu vir aqui com a varinha mágica e fazer assim, pronto, seus problemas acabaram. Não. Agora, se eu colocar as minhas mãos aqui, no momento do passe, no momento em que estamos harmonizados, coordenados pela equipe espiritual, na hora certa, depois que o palestrante concluir a palestra, eu estou transmitindo as energias que vêm do alto, dos mentores, junta-se com as energias do médium, misturam-se e passa, entrando pelo seu chakra coronário, que é um centro de força aqui, e espalha pela sua alma e você vai sentir algo diferente. Então, o que nós estamos fazendo é transfusão de energias. E aí você tem pequenos insights. Como não pensei nisso antes? Aquilo que você não via saída, de repente você encontra a solução no seu pensamento, na sua alma, clareia, aparece, é um insight. Eureka! Faça por onde que eu te ajudarei. Eu não, o Cristo. Foi Ele quem disse, né? Então, o que a gente faz? Nada. A gente só põe a mão. Nós somos instrumentos. Instrumentos da espiritualidade. Quem faz tudo acontecer é a espiritualidade. E você
Porque você teve fé, aceitou no seu coração. Tem gente que você está aqui com a mão assim, ó, a energia bate e corre tudo para o lado. Ó. Mas não entra uma gota. Porque a pessoa não tem fé, está duvidando de tudo, está aqui por curiosidade, deixa eu ir lá ver essa macumbaria. Né? Vem com aquele espírito de tristeza, de derrota, de arrogância. Não recebe uma gota de energia, né? Agora não, se você fala assim, não, eu estou aqui, eu preciso de energia, eu preciso ter coragem, eu preciso ter ânimo para estudar para o concurso, eu preciso ter ânimo para enfrentar meu casamento, para melhorar minha vida, minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero que esse povo aí, esses espíritos me ajudem, que Deus me ajude. E aí eu ponho fé ao receber o passe, aí a mágica acontece, porque você participou do processo. Porque você quis que acontecesse, aí sim. Então a gente não pode ficar perdendo tempo com essa coisa errada, porque nada disso ajuda a gente dentro de uma religião. Aqueles que consagram o culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina de si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Olha, é o fiscal de templo. Gente, não tem coisa pior do que religioso fiscal da vida alheia. Ai, você viu a dona Gabriela? É só o marido sair e entra homem lá dentro, né? A dona Gabriela trabalha com massagem. A pessoa fala isso num tom terrível, né? A dona Gabriela trabalha com um assistente, com 2 homens lá dentro, um mocinho, enfermeira, e realmente ela atende homens, mulheres e crianças com massagem para tirar dor nas costas. E sim, ela atende em casa, porque bancar um consultório em área comercial é muito caro. E sim, é com a aprovação do marido. Ele sabe, todo mundo que está lá dentro, que tem uma câmera lá mostrando tudo. Mas a língua alheia, o veneno, a dona Gabriela é um entra e sai de homem lá o dia inteiro, né? Mas claro, ela está fazendo atendimento, né? A Patrícia Martins, da sexta-feira, recebe homem todo dia naquele consultório dela, sozinha. Ai, medo. Fazendo o que mesmo? Constelação familiar, né? Tratando os traumas da pessoa. É uma terapeuta, está trabalhando. Né? Está vendo como a gente, quando entra dentro de uma religião, a tendência de fiscalizar a vida alheia? Gente do céu! Você tem que fiscalizar a sua vida. Você sabe o que eu faço quando eu vejo o impropério? Eu já vi cada coisa, que vocês entendem. Vou dar um exemplo. Estou aqui na casa de oração, né? Aí vem aqui e entro numa sala, assim, ó. Entrei. Vi uma coisa que não devia ter visto. Fecha a porta, volta para trás. Vida que segue. Eu não tenho nada a ver com isso, com aquelas pessoas, o problema é delas, o karma é delas. Eu tenho que preocupar com a minha vida, o quanto eu estou agindo assim ou assado, o quanto eu tenho sido pior que os outros. Então, assim, ao absorver os ensinamentos de uma religião, vamos aplicar aquilo fiscalizando a si mesmo e não os outros. A coisa pior que tem numa pessoa religiosa é ela passar para uma igreja. Eu lembro na minha época, eu falava assim, passou para crente, né? Aí passou para crente e começava, né? Não, porque isso é errado, é pecado, isso não é de Deus. Não, porque isso é errado, isso é pecado, isso não é de Deus. Aí eu ficava pensando assim, eu com os meus olhinhos mágicos, sempre vendo o que não pode ver, né? Sempre. Não pode ser pecado, que isso é de Deus. Aí eu via a irmã passando para dentro da casa do irmão, os 2 eram casados, misericórdia, mas isso é pecado, isso não é de Deus. Porque quando eu me preocupo demais em ficar propagando para os outros que eu estou fiscalizando a sua vida, eu estou querendo esconder alguma coisa da minha. É batata. Toda vez que você vê uma pessoa fiscalizando a vida alheia, você pode ir atrás, que ali tem. Se tem. Mas tem. Com certeza. Você está querendo esconder alguma feiura, né? Eu não, eu já faço questão de mostrar as feiuras todas que eu tenho. Eu sou prepotente, arrogante, vaidoso, melindroso, Nossa Senhora, né? Mas eu tenho qualidades também, né? Poucas, mas tenho. Então, não tem vergonha nenhuma de mostrar minhas deficiências, não tem vergonha nenhuma de dizer que não tenho certeza se eu estou salvo, até porque essa salvação não é do jeito que o povo pensa.
que é salvar a si mesmo? Como é que você salva a si mesmo? O que é uma pessoa salva ou uma pessoa perdida? Eu sou uma pessoa perdida, né? Não tem mais jeito, não. Nossa Senhora. Pessoa salva. Salvar de quê? De quem? Para onde? Perguntas básicas. Você está se salvando de quê? Tem alguém querendo te matar? Hã? Se salvando do inferno, você acredita nele então? Que eu não acredito. Ah, me salvando do purgatório? Boa sorte, eu espero não passar por lá. Então, salvando de si mesmo, né? Aí quando a gente põe essa ideia de salvar-se de si mesmo, eu tenho certeza que eu não estou salvo. Ainda tem muita coisa para melhorar, serão muitas encarnações para vir, para completar esse processo. Então não vai ser da noite para o dia, não vai ser nessa vida, não vai ser aqui e agora que tudo vai acontecer. Eu não estou num templo budista onde eles conseguem alcançar a iluminação numa única vida. Sim, alguns monges conseguem, mas eu não. Nem monge eu sou. Olha a cabeleira bem penteada, com cremes caros. Vaidoso. O monge nem cabelo tem, é careca. É ou não é? Nem roupa de marca veste. Olha o sapato da criatura. Não dá para fingir que eu não sou vaidoso. Não dá. Sou vaidoso, né? É uma luta com a alimentação, com medo de engordar, que você não tem ideia. Tá muito longe da perfeição, gente. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar dessas coisas. Para mim isso é natural, falar assim. É como 2 mais 2 são 4, né? Vergonha é a hipocrisia. Vergonha é você tentar passar uma imagem daquilo que você não é. E isso é vergonhoso. Sempre foi e sempre será. Não tem coisa pior, gente, quando cai na internet escancar uma vergonha de alguém que se mostrava de um jeito e era do outro, né? Quem é que não... Todo dia tem escândalo na internet, né? É líder religioso fazendo tal coisa, é fulano que era o paladino da justiça e da honestidade, de repente foi pego com a boca na botija, passando a mão. Todo dia. Ou é ou não é na internet? Então, isso é que é vergonha. Vergonha é tentar mostrar a imagem daquilo que você não é. Isso é vergonhoso. Agora, mostrar o que você é, alguns vão achar feio, outros vão achar bonito, né? Para minha sorte, tem tanta gente que acha bonito. Para minha sorte. Aqueles que se regozijam na presunção, passam o dia surgindo próximo, quais fossem inquisidores permanentes do mundo. Gente, Deus não deu a ninguém a autoridade de fiscalizar o mundo, tá? Solamente de ver, ninguém tem esse poder. Cada um por si, Deus por todos, salve-se quem puder, viu? Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Não tem coisa pior que eu acho num palestrante, e aqui na Casa Espírita a gente não está livre disso, é quando a pessoa fala assim: vocês, irmãos, precisam se melhorar. Vocês, irmãos, não podem fazer isso. Eu sento ali atrás, eu fico olhando e falo assim, a pessoa fala como se ela não fizesse mais nada disso, né? Ela está salva. Não, gente, não, né? Aqui a gente tem que falar nós não podemos usar de maledicência, nós não podemos nos preocupar, eu junto, é por isso que eu desço daqui desse troço, tem que mandar tirar esse trem daqui, e fico aqui, ó, né? Em pé de igualdade, nós estamos todos no caminho da evolução, todos, nós estamos no mesmo barco. Agora, tem uns que tem remo maior, outros remo menor, e outros nem querem remar, estão sentados lixando a unha. E alguns estão lá suando no remo para fazer o negócio para frente, né? Então, a gente está tudo na mesma tempestade, está todo mundo pelejando para se melhorar, tá? Não é porque eu estou falando que eu sou melhor que ninguém, não. Ah, mas você estuda a doutrina espírita, você já leu aquela biblioteca inteira. Fez diferença na minha vida? Ter lido aquilo tudo, apliquei aquilo tudo na minha vida? Não apliquei. Não apliquei ainda, vai precisar de muitas encarnações para eu aplicar aquilo tudo lá na minha vida. Vai precisar, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência e não perder tempo quando a gente abraça uma religião, qualquer que seja espírita, seja evangélica, seja católica, seja islâmica, seja budista, não importa. Se você abraça aquela religião,
Viva aquela religião para o seu coração. Eu tenho o maior orgulho de uma cunhada que eu tenho, que ela é evangélica da Assembleia de Deus. Gente, ela nunca me disse uma palavra para falar assim que eu cometo pecado, que eu vou para o inferno. Nunca. Mas assim, se você chama ela para fazer alguma coisa que é contra a fé dela, ela fala assim, ai cunhado, desculpa, mas eu não posso não, que Deus não permite que eu faça isso. Simples assim. Eu acho tão bonito, porque tipo assim, ela aplica a lei da religião dela para a vida dela e apenas na vida dela. Ela não tenta impor para ninguém. Então ela fala assim, eu não vou não nesse evento não, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode, mas assim, quem quiser ir, pode ir. Os meninos acho que vão, né? Olha que beleza. Os meninos vão, mas eu não vou não, porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Mas ela aplica para a vida dela. Ela não tenta em momento nenhum te convencer de que você também não deveria ir. Pelo contrário, ela fala assim, os meninos vão, vai com ele. Vai com os meninos. Né? Era um batizado na igreja católica e que tinha que... Aí as pessoas foram convidadas, que era da família. Ela disse, não, eu não vou não, porque né, a palavra de Deus é diferente e tal. Mas os meninos vão, por que você não vai com eles? Ali, aproveita a carona. É diferente falar assim, não vai nisso não. Não vai no batizado não, porque ali não é coisa de Deus. É totalmente diferente, é ou não é? Então, é a pessoa viver a fé para a sua vida. Então, ao abraçar uma religião, viva esta fé para a sua vida. Eu tenho tempo, o Fred está com a mão na cintura ali, até o povo chegar aqui eu vou continuar falando, viu Fred? O povo tem que vir para o passo, né? Eu contei para vocês aqui, alguns que frequentam a palestra há mais tempo, eu tinha um preconceito danado de gente islâmica. Eu já tinha lido muito, mas no fundo, por mais que a gente leia, a gente tem preconceito, né? Aí veio uma amiga minha dos Estados Unidos com o marido dela, muçulmano. Aí ela, toda a vida criada em centro espírita, piou de centro espírita, andava comigo por baixo para cima em explicação de centro espírita a vida inteira, quando a gente era adolescente. Aí veio dos Estados Unidos, eu quero ir lá no Vale do Amanhecer, você vai me levar lá? Eu falei, você vai levar aquele seu marido muçulmano? Aí ela falou assim, mas não importa não, ele vai lá, fica lá no carro se ele quiser. Isso é que é uma mulher dona de si, né? Tipo assim, ele fica lá no carro se ele quiser. Chegou lá, ele entrou lá dentro, passou pelos trem tudo lá, meu filho, fez tudo, não falou nada. Mas, qual que é a fé dele? Islâmica, né? Deu 5 horas da tarde, qual que é a obrigação deles? Quem conhece o islamismo? Graças a Deus eu conheço muito, que eu já li muito a respeito. Você tem que estender um tapete, voltar a sua cabeça para a Meca e fazer as orações na quantidade certa. Se eu não me engano, eles têm que fazer aquele troço lá 50 vezes, não é? Pois é, deu 5 para 5 da tarde, ele saiu de lá, falava inglês, né? Falou comigo, ninguém mais falava inglês no lugar. Falou assim, para onde é que fica o norte? Eu falei, pronto, agora lascou, né? O norte? Eu pensei assim, quando fala norte para mim aqui, no nosso país, eu pensei em Belém do Pará, né? Eu penso assim... Aí eu falei, ô irmão, aqui, você sabe para onde fica o norte? Ele, norte? Meu Deus. Fulano, chama o fulano aí, Aí foi, onde fica o norte? Aí veio uma, falei, o norte fica para lá, o sol nasce aqui, ao leste, o norte é para cá. Aí eu falei, eu posso falar para ele que o norte é para aí? Ele falou, pode. Por quê? Eu falei, porque ele é muçulmano, ele vai rezar agora e ele tem que saber onde fica o norte. Aí ele falou assim, não, o norte é para cá, é certeza. Aí eu falei, the north is there. Aí ele, thank you. Pegou o tapete dele, colocou lá no lugar que ele achava que era voltado para Meca, começou a fazer o troço dele lá no meio do terreiro. Fez tudinho, terminou, enrolou o tapetinho dele, pôs debaixo do braço, foi lá e pôs no carro. Simples assim. Que vergonha que eu fiquei, quão preconceituoso eu era, né? Porque ele não era preconceituoso, nem de eu ser amigo da Márcia, nem de eu ser o que sou, nem de eu ficar andando para baixo, para cima do centro espírita com ela, nada. Ele foi de boa lá, rindo, oferecendo balinha para mim no carro, né? De boa. Eu é que era o preconceituoso. Passou por tudo lá no Vale do Amanhecer, aquelas terapias todas, né? Para ver. Aí eu pensava que um muçulmano jamais entraria dentro de outro tempo. Tanto que a gente é besta, né? Como que a gente é besta? Aí a senhora falou, se todo mundo pensasse assim, os relacionamentos seriam fabulosos, né? Se cada um, dentro de um casamento, pessoas com religiões diferentes, um respeitando o outro, né? Aqui dentro dessa casa a gente teve um exemplo assim.
Infelizmente eu não posso falar, né? Mas ele desencarnou, não sei se é felizmente ou infelizmente. Infelizmente para nós que ficamos, né? Felizmente para ele, que foi para um lugar melhor. Mas ele desencarnou em razão da Covid, era um amigo nosso. E ele pertencia à igreja messiânica. E ele vinha aqui, trabalhava com a gente, às sextas-feiras. E no sábado, a nossa amiga que ia lá, que era daqui, trabalhava lá na igreja messiânica com ele. Que coisa linda, né, de se ver. Nenhum falando mal da religião do outro, pelo contrário, colaborando com a religião do outro. Isso é fantástico. Isso nos remete àquela ideia de que o amor cobre a multidão de pecados. O amor supera qualquer obstáculo, o amor derruba qualquer preconceito. Aquele dia eu tive uma lição que ficou para mim. Aí eu comecei a estudar sobre o islamismo. Eu falei, eu tenho que aprender porque eu vi o tanto que eu sou besta, né? Aí eu fui estudar, fui ver que a maioria das mulheres não são obrigadas a usar o véu, elas usam se quiser, é uma decisão. A maioria, 95%, decide usar por conta própria. Então não é do jeito que a gente imagina. Agora, tem fundamentalistas lá? Tem pessoas rigorosas lá? Tem. Aqui não tem, não. Não tem cristão rigoroso fundamentalista, não, né? Não tem cristão que acha que tem que matar mesmo o bandido, né? Tem, não tem? Pois é. Ainda bem que eu não sou desse, porque Deus disse, não matarás. Eu sigo a Bíblia, está escrito, não matarás. Então não mata. Mas é bandido. Não é problema meu. É problema do Estado, da Justiça, né? Da polícia. Eu não vou matar, porque Deus disse que eu não posso matar. É simples assim. Então, minha gente, vamos abraçar a religião dentro do nosso coração. Ela tem que fazer sentido aqui, ó. Ela tem que falar diretamente ao seu espírito. O povo do passe vai vir? Vai. É porque eu estou falando, estou enrolando não, viu? Estou pregando na palavra de Deus. Quem diria, hein? Aquele menino que no domingo de manhã recusava a palavra de Deus, porque queria dormir. Hoje nem dó. Para ver como é que são as coisas, a colega me conhece muito bem. Eu tenho um problema de insônia crônico, né? Então, assim, recusava a palavra de Deus no domingo de manhã porque queria dormir. Hoje em dia eu nem durmo. Para dormir é uma luta, né, amiga? É uma luta. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que trazer tudo isso, todos esses ensinamentos, para o templo da nossa alma. Então não importa se você está aqui, está no Vale do Amanhecer, está na Assembleia de Deus, está na Igreja Católica, está no Divino Pai Eterno, está no Círio de Nazaré, você tem que estar. Eu fui no templo de Aparecida do Norte com a minha sogra, que ela é muito católica, e não tinha um lugar para sentar a gente. Quando começaram a cantar aqueles louvores de Nossa Senhora, as lágrimas desciam. E eu não sou católico. As lágrimas desciam, eu estava com um problema no joelho, o joelho acabou a dor. Para os católicos aconteceu um milagre. Do meu ponto de vista espírita, a minha fé me curou. Porque eu me entreguei a Nossa Senhora lá dentro do templo dedicado a ela, em nome dela. Então não importa a religião, não importa o templo onde você está. A religião ela tem que falar diretamente ao seu coração. Eis o caminho da salvação. A religião reverberando diretamente na sua alma. Essa é a proposta. E nós vamos fazer esse exercício de comunhão com a espiritualidade agora. Eu vou colocar a musiquinha de volta para a gente poder sintonizar melhor. E aí vou colocar aquela imagem ali, ó, no telão, para a gente poder olhar para lá e a gente realmente se concentrar e entrar em sintonia com a beleza de Deus lá em nossos corações. É a palavra de Deus falando diretamente à nossa alma, ao nosso espírito. Ao olhar para aquele jardim, uma criação humana em parte, a disposição das flores, o formato dos canteiros, o cultivo em si. Mas as flores, a beleza, o perfume, a genética da planta, está tudo escrito nas leis cósmicas universais, nesta natureza belíssima que Deus nos deixou de presente.
Podemos agir na obra de Deus colocando as mãos humanas ali, quando bem intencionadas, quando inspiradas pelo senso artístico, e somos capazes de criar em comunhão com Deus esta obra de arte maravilhosa. Assim como somos capazes de criar um jardim tão belo como este, real, visível, em toda a primavera na Holanda, nós podemos também criar jardins em nossa alma, em nosso espírito. Nós podemos cultivar, fazer florescer o nosso próprio jardim, o jardim da nossa alma. E nós podemos, em comunhão com Deus, construir maravilhas. Nós podemos nos transformar e com a nossa transformação nós transformamos todo o ambiente à nossa volta. Ao recebermos dos irmãos maiores, os irmãos da espiritualidade, essas energias que vamos comungar agora, nós vamos nos entender como almas ativas, participantes da obra de Deus, comungando efetivamente com Deus neste momento. Nós vamos inspirar o ar, relaxar os ombros, as pernas, manter as pernas encolhidas enquanto os médiuns passarão fazendo o passe. Ao recebermos essas energias, nós vamos nos concentrar na beleza da imensidão do universo e pensar que somos parte deste lindo universo criado por Deus. Nós somos parte da criação e nós podemos fazer também a nossa parte na obra de Deus. Eis que neste momento nós estamos comungando de energias cósmicas universais que perpassam pela nossa alma, pelo nosso espírito, neste templo de oração. Com gratidão profunda no coração, nós entramos em meditação, refletindo sobre a nossa jornada, sobre o nosso propósito na religião, o nosso propósito ao buscar um templo, seja este, seja qualquer outro. Qual o propósito de estarmos buscando a religiosidade para a nossa vida? O que verdadeiramente quer a minha alma por estar aqui hoje, por estar nos templos de oração? Em processo de meditação, nós vamos refletir, ao mesmo tempo em que vamos continuar comungando dessas energias sublimes que nos trazem sensações boas, sentimentos harmonizantes, que nos ajudam a organizar os pensamentos e a serenar o coração. Nós vamos fazer hoje a oração de Monsenhor Horta. Talvez seja aquela que mais fale diretamente em comunhão com o tema de hoje, a utilidade da religião em nossa vida. Monsenhor Horta orou dessa maneira: Deus, nosso Pai, que estais no céu em toda parte, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado seja, meu Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, meu Deus, todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que ainda vivem tão distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do teu sublime amor. Que assim seja.